Fala pessoal, tudo bem? Professor Werlen Vieira aqui para mais uma aula no nosso laboratório de redação. Antes de apresentar a aula de hoje, vamos recapitular o que falamos na última aula. Na última aula, nós falamos as dificuldades, que o brasileiro tem para valorizar, para ter acesso à arte e à cultura aqui. Então, nós trabalhamos um pouquinho, falamos com vocês que o aspecto cultural é uma certa para a elite, é um certo valor. Nós falamos basicamente sobre a elitização cultural. Trabalhamos isso na última aula. Falamos também como que o modernismo, a escola literária, brasileira, o modernismo, ele conseguiu romper com isso. Só que foi passando o tempo, mais uma vez o brasileiro ele foi bloqueado ao acesso aos bens culturais. Bem como falamos também que às vezes há um certo preconceito nas comunidades, em algumas regiões, de valorização daquilo que é arte. Às vezes na sua comunidade você tem um aparato cultural, mas não é valorizado. E falamos como que a escola ela tem poder para isso. Meu aluno, se você não fez uma redação sobre esse tema, seja até mesmo uma introdução, para agora esse vídeo, faça uma introdução, coloca ali alguma coisa relativa àquele aspecto, começa com o modernismo, explique um pouquinho o que foi o modernismo, vocês têm aprendido isso na aula de literatura, e joga para a nossa temática. Ou faça um desenvolvimento, até mesmo apenas uma conclusão, como que você pode resolver essa problemática. Mas escreva, sempre faça o processo de escrita. Aula teórica, assistiu, vai escrever, beleza? Então, na aula passada também nós falamos que nós íamos começar sobre educação, mas obviamente nós precisamos falar um pouquinho da teoria, de uma competência que falta, a competência 3. A competência 3 ele vai trabalhar basicamente a ideia do seu texto. O que o seu texto, se ele é coerente, vai trabalhar ali a ideia da coerência. Será que realmente os argumentos, será que você não disse uma coisa na introdução e lá no desenvolvimento falou algo totalmente contrário? Será que houve uma quebra de raciocínio? Ou você jogou umas ideias que você ia trabalhar na introdução, por exemplo, às vezes os alunos falam, olha, a problemática para A é Y e Z, mas não joga o Y e Z nem no desenvolvimento e nem na conclusão. Então, houve ali uma falha no projeto de texto. A competência 3 ela vai trabalhar mais ou menos isso. É uma competência super fácil de você alcançar a nota máxima, são 200 pontos. Obviamente, ela vai estar ligada com a competência 2, que nós já trabalhamos, vai ter um pouquinho de ligação com a competência também de número 4, que eu vou trabalhar com vocês em uma aula vindoura. Então, nós temos que pensar basicamente nisso aí. Simplesmente, é a organização do seu texto que você vai alcançar. Então, o que nós vamos ver hoje? Lembra que eu falei com vocês que sempre vamos trabalhar um eixo temático e também teoria. Eixo temático, violência, educação, saúde, todos os temas que nós já trabalhamos com vocês. E hoje nós vamos trabalhar uma aula de teoria. E é muito importante você entender como que a sua redação ela é corrigida. Vale lembrar que esse material que eu estou trabalhando com vocês não é um material focado para o aluno, é um material focado para o corretor. É o manual do corretor de redação. Então, é aquele professor que vai pegar o seu texto e vai analisar. Então, é super importante você, enquanto aluno, você, enquanto vestibulando, entender o que o cara vai procurar no seu texto, o que o professor vai procurar, quais são os erros que ele vai te penalizar. Beleza? Vamos junto. Olha lá, o que nós vamos olhar na aula de hoje? O que nós vamos analisar na aula de hoje? As expectativas na avaliação da competência 3, analisar aí o que o corretor espera para ser avaliado isso aí. Lembrando que a sua redação ela é corrigida em 5 competências, beleza? Alguns erros que vai ser apresentado aqui nos exemplos, não tem a ver com essa competência. Às vezes eu não vou ler, às vezes um erro de ortografia, às vezes é um erro ali de coesão, beleza? Então fiquem ligadinhos porque cada competência ela tem a sua responsabilidade. E hoje nós vamos trabalhar exclusivamente na competência 3, porque às vezes eu vou apresentar para vocês ali um erro, vai aparecer um erro ortográfico, eu não vou explicar o porquê, porque nós já trabalhamos isso na competência de número 1, beleza? As habilidades cognitivas mobilizadas na construção de um texto, o que você precisa de habilidades cognitivas, o que é também uma habilidade cognitiva. Nós vamos apresentar os níveis de avaliação e, por último, a construção de um projeto de texto. Como que você, então, vai alcançar a nota máxima nessa competência, que são 200 pontos. Então, o que espera do aluno? Olha lá, expectativa da avaliação da competência 3. A capacidade do participante em selecionar,
relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos que defendem um ponto de vista. Então não basta você pegar todas as informações, por exemplo, que eu, professor Erwin, trabalhei com vocês nas nossas aulas, e jogar ali. Não, você vai ter que selecionar aquelas informações que vão defender o seu ponto de vista. Lembra, meu aluno, que eu falo com vocês o seguinte: eu apresento vários argumentos. E geralmente você vai precisar usar dois. E todas as nossas aulas, nós apresentamos mais de 10 argumentos. Então você vai pegar aquele que realmente tem ligação com a sua tese, com o seu ponto de vista. Ele vai avaliar a construção de sentido do texto, né? Construindo um caminho percorrido, né, os recursos que você vai utilizar, as estratégias argumentativas. Então não basta você, eu tenho muita informação. Às vezes eu conversei com alunos, às vezes eu, né, tenho contato com alguns alunos e falo, professor, eu dominava muito o tema, mas eu tirei nota baixa na competência 3. Ocorre que você tem todo o domínio, mas você não soube selecionar toda a informação que você tinha, relacionar a informação ao tema, organizar as suas ideias e interpretar. Tudo isso, meu querido, começa simplesmente pela falha do projeto de texto. Então, coloca uma coisa no seu material aí: falha do projeto de texto. Você precisa melhorar essas ideias. Então, vamos lá. Espera-se, portanto, que nessa etapa da escolaridade o participante seja capaz de selecionar os argumentos mais adequados, relacioná-los, organizado de forma clara, né, de uma estratégia que vai além de interpretá-lo, né? Você vai ter que desenvolver todas as suas informações para uma efetiva o quê? Defesa do ponto de vista. Então você vai pegar tudo aquilo. O corretor ele espera, você está no terceiro ano do ensino médio ou você já terminou, alguns alunos também estão no segundo ano, a galera aí do ensino médio, aqueles que estão estudando e aqueles que já terminaram. O corretor, o INEP, ele espera que você seja capaz de organizar, de procurar os argumentos mais adequados, porque aquilo que eu sempre falei com vocês, nós temos vários caminhos para pensar em um texto. E não é jogar tudo na redação. Você vai fazer isso quando você estiver na faculdade, monografia, né, seus artigos, aí você vai ter muitas páginas ali para você pensar nas suas ideias. Aqui você vai ter que resumir em 30 linhas. Então, o excesso de informação também faz com que você tire nota baixa. Eu já vi alunos que, às vezes, em uma única temática, ele jogou ali aproximadamente 5 ou 6 caminhos argumentativos e tirou nota baixa. Eu já vi aluno que apresentou 2 caminhos argumentativos, né, 2 estratégias e tirou uma nota máxima. Então a gente tem que pensar nisso aí. Não é jogar muita informação, mas saber organizar a sua informação. Então vamos lá. A finalidade comunicativa do texto dissertativo argumentativo. Qual é a finalidade? Então nós temos que pensar, né, naquelas habilidades cognitivas. Simplesmente, o texto dissertativo ele quer o quê? Convencer o leitor, isso está no manual do corretor, tá, meus alunos? Convencer o leitor sobre o seu ponto de vista e mostrar que aquilo que você pensa sobre o tema é o melhor. Então, professor, uma disputa, ele vai olhar o meu texto, ele vai olhar... Não. Às vezes você tem um posicionamento totalmente contrário do outro, mas você fala, olha, desta forma é a melhor. Eu lembro quando eu corrigi uma redação, 2 textos, né? Fiz uma análise na redação Nota 1000, que tratava sobre a intolerância religiosa. Olha que legal. Um texto, o aluno percorreu a seguinte temática, né? A seguinte argumentação. Ele falou que, para coibir, para acabar com a intolerância religiosa, nós precisamos entender que o Estado é laico. Ou seja, eu não posso ter políticos religiosos, intervenção política, né? Trabalho religioso dentro da política. Eu preciso acabar com isso. E ele conseguiu nota 1000, porque ele conseguiu argumentar de uma forma satisfatória. Ele teve um projeto de texto, os argumentos, ele conseguiu selecionar, organizar, relacionar a sua ideia de não envolver religião e política. Por outro lado, um outro aluno que também conseguiu nota 1000, ele falou o contrário. Ele disse o seguinte: é necessário, sim, que haja uma intervenção religiosa na política, mas de todas as religiões, para que assim há aquela representatividade, porque aí nós vamos acabar, de fato, no Brasil, né, com a intolerância religiosa. Então, meu aluno, é muito interessante você pensar nisso aí. Não é o caminho que você vai seguir, mas como você vai seguir esse caminho argumentativo. Então, por isso que ele fala ali, ó, nós temos o tema, você tem que pensar no projeto de texto.
Pensou nisso aí, você vai organizando, vai selecionando os argumentos para defender o seu ponto de vista, seja o ponto de vista, né, com um aspecto A, ou seja, para um aspecto B. Você precisa defender. Ok? Então vamos lá. A matriz de referência ela vai ser avaliada em seis níveis. Primeiro nível é o nível zero, né? Ali o nível zero é o horrível. Espero de fato que vocês não alcancem, não vão alcançar, porque vocês estão estudando para isso aí, né? Porque vai apresentar opiniões, informações não relacionadas com o tema ou não tem um ponto de vista. Às vezes aquele excesso de informação, é raro isso acontecer, mas pode acontecer com você não vai acontecer, meu aluno. E por último, nós vamos pular um pouquinho ali, né, o nível 5, quando de fato o aluno apresenta ali as informações, as opiniões, né, bem relacionadas, ele tem uma organização coerente com o texto. O corretor ele pega, olha, realmente esse aluno ele soube fazer um projeto de texto e por isso que ele alcançou essa nota. Então perceba, meu aluno, se você organizar bem o seu texto, você vai alcançar a nota máxima, 200 pontos, que é o nível 5. Vamos ver um exemplo, né, de pessoas que infelizmente tiraram nota zero nessa competência nível zero. Olha como que ele colocou ali, internet ruim, muitas pessoas, mais trabalhos, carro, internet. Olha as informações. Obviamente, esse aluno, né, ele quis jogar várias informações ali, talvez não teve um preparo, e esse texto é um texto real, tá, gente? E infelizmente, é um recorte de um texto, infelizmente ele não teve uma organização textual. Olha aqui que o INEP fala sobre essa redação. O tema é abordado de maneira incompleta, pois traz referência apenas à internet, na terceira linha, né? Até que ele escreveu daquela forma ali. A redação é definida como sem direção, por não ser possível identificar a defesa de um ponto de vista. Não tem uma unidade textual. Você perceberam que ele foi jogando algumas frases soltas ali. Agora, olha como que seria o nível 2. Quando nós falamos em nível 2, preste bem atenção, você já alcança uma nota de 80 pontos. Olha lá, o nível 2 não é ainda uma pontuação que você, né, aquela pontuação que bom. Não, olha, projeto de texto com muitas falhas, sem desenvolvimento, ou um desenvolvimento com apenas uma informação, com fato ou opinião. Olha só, o participante ele consegue até mostrar um caminho que ele pretende percorrer, só que ele não consegue convencer o leitor, ele não consegue relacionar, ele não consegue, às vezes, tem alguma falha ali. Ele até entra na ideia, né, da competência, a ideia da competência 3 que nós esperamos, só que ele vai falhando no final. Observe esse exemplo, a manipulação do comportamento usuários pelo controle de dados na internet. O algoritmo, o grande responsável, né, ele vai jogando umas informações, perceba, meu amor, as informações que ele coloca ali não tem uma certa ligação. O professor ele alcançou ainda 80 pontos. Gente, 80 pontos é nota baixa, né? Apesar que o texto dele tem mais partes ali, né, ele consegue pelo menos mostrar o que ele quer falar, diferente do outro, mas ainda assim ele não vai alcançar a nota máxima. Olha o que o INEP falou, olha, ele abordou até mesmo, né, ele apresentou uma abordagem completa. Logo no início ali, ele colocou o tema. Perfeito. Entretanto, né, o projeto de texto tem muitas falhas, informações e fatos sem desenvolvimento. Ele vai jogando algumas informações, ele vai jogando algumas ideias e ele não vai desenvolver essas ideias. Mas, professor, a abordagem completa do tema não é na competência 2? Também na competência 2, só que ela vai trabalhar ali logo na introdução, né? As ideias para você pensar na introdução. Aqui, você precisa também trabalhar a abordagem completa, mas argumentar sobre essa abordagem, argumentar sobre essas ideias do seu tema, ok? Então, olha lá, outra coisa que nós temos aqui é um texto com contradição. Vocês percebem nesse texto aqui, na linha 4, que ele fala o seguinte, que o ser humano não é manipulado, ele não é manipulado. E depois ele começa a partir da sexta linha, ele começa a falar que há manipulação, que há uma influência da manipulação. Como que ele inicia um texto falando que o ser humano não é manipulado, não há manipulação, e no próximo parágrafo ele já começa a tratar sobre a manipulação. Então há uma contradição, e contradizer um texto, meu amigo, você tira uma nota 80.
Mesmo se seu texto às vezes está perfeitinho, mas se você teve essa falha, não há para onde correr. Vai perder pontos em outras competências, mas nessa também você vai ficar preso, ok? Então nós temos ali, ó, o nível 3. O que é o nível 3? Né? É um projeto de texto com algumas falhas, né? Alguns fatos, algumas opiniões ali, ele vai falhando em algumas ideias. Então o que acontece? O aluno ele vai alcançar até mesmo a nota 120. Mas algumas informações você às vezes joga, mas não argumenta sobre. A exemplo, você pode jogar dentro de um texto e falar: olha, a violência na escola é culpa da família. Ponto. E começa uma outra ideia. Como assim? Por que é família? Por que ficou solto? Por que essa ideia? Por que você falou que é violência na família? Você precisa entender que cada ideia do seu texto, ela compõe a introdução da ideia, o desenvolvimento e a conclusão. Você não pode deixar uma ideia solta, mas o corretor vai entender o que eu quis falar. Não, ele não vai entender. Cuidado com o texto conotativo, com o texto figurado. Ele quer um texto ali real, denotativo, um texto o que realmente você disse, não o que você quis dizer ou o que você deixou de falar, ficou nas entrelinhas. Pensa você, corretor. Ele não é o seu leitor, não é um jornal. É um texto argumentativo. Você precisa convencer sobre um ponto de vista. Então, perceba sobre esse texto que nós mostramos ali, ele fala, olha, possui até mesmo uma abordagem completa. Apresenta um projeto de texto com algumas falhas e informações, né? Ele vai apresentar uns desenvolvimentos, fatos, opiniões, aquilo que nós falamos. Há uma abordagem que a internet coleta muitas informações das nossas navegações. Mas olha o que acontece. Lembra que eu falei que vocês a quebra argumentativa sem que essa informação seja desenvolvida. Ou seja, não há uma explicação como isso pode acontecer. Perceba que o texto era razoável, né? Um texto bem organizado, só que ele apresenta ali, né? Olha, a internet coleta informação das nossas navegações. Mas como acontece isso? Por que acontece isso? E se você está afirmando, prova com uma área do conhecimento. Ele não fez isso. Aí por isso que o INEP fala, olha, há uma abordagem de que a internet coleta muitas informações das nossas navegações, mas sem que essa informação seja desenvolvida ou sem que haja uma explicação como isso acontece. Então, meu aluno, ele vai ser penalizado com essa nota, ok? Então, há uma falta de explicação ali mais ampla do que significa fecharmos os nossos olhos. Lá na redação ele fala sobre isso também. Não é fechar os olhos, mas como assim, professor? Eu entendo o que é fechar os olhos para isso. Só que fica, né, travado ali. Lembra que eu falei com vocês? O texto não é subjetivo, o texto não é conotativo, é um texto denotativo, é um texto objetivo. Olha lá, falta uma explicação mais ampla do que significa fecharmos nossos olhos para o que é diferente, já que a internet nos mostra apenas aquilo que queremos ver. E, ainda, isso nos leva a ter uma visão um pouco ampla do mundo. Olha que o aluno colocou isso naquele texto. Mas olha o que o INEP fala para o corretor. Embora nós vamos conseguir mentalmente estabelecer, né, essas relações, interpretar, só que no texto isso não aparece. Lembra que eu falei com vocês? O corretor, ele pode até interpretar o seu texto. Eu entendo, às vezes nós, professores, vamos corrigir. Sim, meu aluno, eu entendi o que você quis dizer. Só que você não disse isso, mas professor, mas você entendeu. Não importa. Eu quero o que você escreveu no texto. A informação é simplesmente esta. Ok? E o nível 4, né? O nível 4 geralmente é o que nós trabalhamos um texto com poucas falhas, vai trabalhar as características, indícios de autorias. O que são indícios de autorias, professor? O participante ele já mostra ali um domínio do texto. Ainda que ele vai ter algumas falhas, poucas falhas, mas ele já mostra de fato ali domínio. Ele já começa a mostrar ao corretor que ele organizou o texto, que esse texto é dele, né? Então é um indício de autoria, um indício ali que ele sabe organizar o texto, ele sabe ter um projeto de texto. Mas infelizmente algumas falhas vão acontecer, como nesse texto aí. A letra está um pouquinho pequena, mas eu vou explicar para vocês o que ocorreu nesse texto, né? O texto, ele começa, né, apresentando um livro, texto fantástico, trata uma ideia, é um texto bom, só que preste bem atenção o que o manual corretor diz sobre esse texto. Ele elogia esse texto. Vocês já estão lendo o manual, espero, né, que vocês estão lendo o manual em casa, mas percebam que
ele faz o seguinte: o problema principal é que o argumento fundamental foi selecionado no início do texto e abandonado depois. A discussão das raízes do problema abordado na redação, ou seja, o participante se propôs a trabalhar os pontos fundamentais, raiz do problema e a solução para esse, mas abandonou. E o outro só trabalhou na intervenção. Então tome muito cuidado. Tudo aquilo que você trabalhar na sua introdução, notem, vocês precisam retomar no desenvolvimento. Não deixe para retomar na conclusão. A conclusão é só para finalizar o seu texto. E ele fala isso, olha, ele trabalhou, né? Até mesmo ele conseguiu trabalhar a ideia ali de resolver o problema, a solução do problema, mas só colocou na conclusão. E o INEP não vai aceitar isso. Ele quer que as informações que você apresentou na introdução ali, porque, né, argumento 1 e argumento 2 sejam trabalhados no seu desenvolvimento. Então você tem que ficar ligadinho nisso aí e pensar. Por isso, a grande importância, eu reitero para vocês aqui, precisamos criar um projeto de texto antes de escrever uma redação. Você precisa, eu vou mostrar para vocês já já. E o nível 4, né, o nível 5 é o que nós esperamos e realmente vocês vão alcançar, estudar, pegar as nossas ideias, estudarem mesmo, fazer os textos, é que a redação, né, ela tem um projeto de texto, a redação ela vai apresentar as opiniões, os fatos, a redação ela pode conter alguns delizes, poucos delizes, mas não vai atrapalhar a sua estratégia, ok? Então, nós temos ali, você vai alcançar ali o que nós chamamos de autoria, domínio pleno. Tudo isso não é algo assim difícil. Ah, professor, mas eu acho muito complexo você conseguir uma nota máxima nessa competência 3. A competência 3, ela só precisa de organização. Ela é mais simples, ela não é tão regra teoricamente, vocês perceberam que não vai pedir a área do conhecimento, não, mas organização daquilo que eu vou falar. Não é algo mirabolante, não é algo assim, não, é algo simples, e é na simplicidade bem organizado, você consegue um texto. Olha lá, lembra que eu falei com vocês sobre o projeto de texto? Já dei essa aula para vocês. Imagina esse texto. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Antes de você fazer um projeto de texto, você precisa fazer o que nós chamamos de tempestade de ideias. Né? Primeira coisa, o que é democratizar? Democratizar é que todos têm acesso, surdos, cegos, cadeirantes, idosos. Então eu já comecei a pegar algumas informações. Antes de começar o meu texto, essa estratégia é fundamental, meu aluno, para você realizar, para que você consiga, né, para você alcançar a nota máxima na competência 3. O que é acesso? Primeiro, acesso não é simplesmente entrar ali, mas a questão de ser, né, da questão do valor. Eu posso colocar cinema em todos os lugares do país, mas se o valor continuar sendo alto, eu não vou conseguir que aquelas pessoas, né, a desigualdade social vai atrapalhar isso aí também. Ah, mas às vezes eu tenho um cinema, mas será que está em todos os lugares? Então eu tenho que pensar em transporte. Então, com essas ideias aí, eu já vou começar a pensar no meu texto. E depois eu vou pensar no que é a palavra cinema. Cinema significa, né, grandes salas, aquela televisão gigante, alguns alunos falam isso aí. Mas, opa, então eu não preciso ter um ambiente. Eu posso ter a própria escola, pode fazer o cinema. Sim, eu posso criar salas de cinema na minha comunidade. Então, vocês já conseguiram perceber que já comecei a criar um projeto de texto. Apresentei ali uma tempestade de ideias com todas as informações, só que eu não posso pegar essas informações e já jogar no meu texto, não. Aí eu vou ter que pensar qual vai ser a minha tese, qual vai ser o meu primeiro argumento, mais a minha fundamentação. A fundamentação é a área do conhecimento. Qual vai ser meu argumento 2, mais a minha fundamentação, e como que eu posso pensar numa conclusão detalhada. Você seguindo essas ideias aí, tese, argumento 2, conclusão detalhada, você, de fato, vai alcançar, meu aluno, uma nota máxima nessa competência 3, que são 200 pontos. Ok? Então, só para a gente recapitular o que nós falamos nessa aula, lembrando que esse manual está disponível para vocês. Então, por favor, procurem no site do INEP. Não deixe de pesquisar. Nas nossas primeiras aulas, lá no início, nós falamos alguma coisa sobre isso aí. Nós estamos recapitulando e falamos de uma forma mais detalhada para vocês. Então, nós trabalhamos hoje. O que a competência 3 ela vai buscar? Quais são as habilidades que você precisa ter para construir um texto? Os níveis, espero que você fique. Nível 4 é um nível razoável, mas você precisa pensar no nível 5, são 200 pontos, e como que eu posso preparar um projeto de texto. Ok, meu aluno, agora de fato nós vamos começar nas nossas próximas aulas com o eixo temático educação.
Vamos falar sobre a violência escolar, né? A violência no ambiente escolar. Vamos falar os tipos de violência. Vamos usar como área do conhecimento um filme muito bacana chamado Escritores da Liberdade e como que a família pode ser um agente para coibir, para reduzir ou para acabar com a violência nas escolas. Agradeço imensamente, meu aluno, a sua participação e aguardo você na próxima aula.